que eu falei, meu Deus? Uma boa noite a todos. Então vamos dar continuidade às nossas atividades da noite. Aí você pode, aí tu escreve aí o nome do estudo, né? Porque não deu tempo de botar ali, tava com problema na internet. O pessoal sabendo. Então vamos dar continuidade. Nós estamos no 19º encontro do livro Estudo Reflexivo da FEENTE. O subtítulo: o significado do processo da desencarnação em minha vida. Estamos na segunda parte, que a gente já estudou a primeira na aula passada, agora é a segunda. Vamos começar com uma mensagem. Se algo der errado, se algo de errado lhe aconteceu na vida, não diga que não foi vontade de Deus. Não, Deus quer apenas nosso bem, a nossa felicidade, e nos dá os meios de sermos felizes. O mal que vem sobre nós é resultado de nossos erros do passado, de nossa ignorância. Faça em seu redor uma sementeira de bondade e perdão, para que amanhã possa colher os frutos da paz e da felicidade. Então essa foi a mensagem de Carlos Torres Pastorino. Vamos dar sequência com a prece inicial. Então vamos elevar nossos pensamentos, nossos sentimentos a Deus, rogando a nossos amigos espirituais, nossos familiares, que aqui nos orientam, sob a tutela do nosso Pai espiritual, nosso Pai Francisco, que o nosso mentor responsável por essas atividades da noite nos inspire, que a gente tenha um ambiente de muita paz, de muita harmonia, não só aqui dentro, no ambiente externo, a todos os vizinhos, aos familiares, amigos, a todos aqueles que estão acompanhando nos seus lares, que possam receber a paz do Cristo. E assim, Senhor, então, neste clima de paz, vamos dar início, então, com as nossas atividades da noite. Que assim seja. Então, vamos para dar continuidade ao significado do processo da desencarnação em minha vida. Então, a gente vai continuar. Quem tinha visto, por último, a questão do Livro dos Espíritos, 155. Agora a gente vai dar continuidade com um texto aqui do livro. Durante a vida, o espírito se acha preso ao corpo, pelo seu envoltório semimaterial ou perispírito. A morte é a destruição do corpo somente, não a desse outro invólucro, que do corpo se separa quando cessa nesta a vida orgânica. A observação demonstra que, no instante da morte, o desprendimento do perispírito não se completa subitamente, que, ao contrário, se opera gradualmente e com uma lentidão muito variável conforme os indivíduos. Então aqui a gente está vendo que, aquilo que a gente estava estudando já, então aqui está dando uma reforçada, que a gente então que morre o corpo, e o perispírito vai junto com o espírito, fica só o corpo físico, a vida orgânica cessando, e depende de cada um esse processo de desencarnação, do desprendimento do perispírito, que ele não vai se completar de um modo rápido, Tudo depende de cada indivíduo, da sua evolução. Às vezes pode ser um processo bem lento, então a gente comentou bastante sobre isso. Em uns é bastante rápido, podendo dizer-se que o momento da morte é mais ou menos o da libertação. Em outros, naqueles, sobretudo, cuja vida foi toda material,
e sensual, o desprendimento é muito menos rápido, durando algumas vezes dias, semanas e até meses, o que não implica existir no corpo a menor vitalidade, nem a possibilidade de volver à vida, mas uma simples afinidade com o espírito, afinidade que guarda sempre proporção com a preponderância que durante a vida o espírito deu à matéria. É com efeito racional conceber-se que, quanto mais o espírito se haja identificado com a matéria, tanto mais penoso lhe seja separar-se dela, ao passo que a atividade intelectual e moral, a elevação dos pensamentos, operam um começo de desprendimento, mesmo durante a vida do corpo, de modo que, em chegando à morte, ele é quase instantâneo. Tal o resultado dos estudos feitos em todos os indivíduos que se tem podido observar por ocasião da morte. Então, outra situação que a gente vê, que pode demorar dias, meses, anos, tudo depende da condição, como a gente estava falando antes. Se a pessoa vivia uma vida muito sensual, né, muito materialista, né, uma vida muito apegada às coisas, aí então o desprendimento vai ser mais complicado, pode demorar bem mais. Essas observações ainda provam que a afinidade persistente entre a alma e o corpo em certos indivíduos é às vezes muito penosa, porquanto o espírito pode experimentar o horror da decomposição. Então tem casos assim, tem relatos em livros que o espírito ali vai sentindo a sensação ali que ele fica preso junto ao corpo físico e já no caso já não tem mais a vida orgânica, e o espírito fica preso ali sentindo as sensações, né, é desagradável, né, dos vermes corroendo os seus corpos, ficam sentindo aquelas sensações desagradáveis. E aí então tem casos bem complicados, que eles ficam ali no livro Céu e Inferno de Allan Kardec, das obras básicas da codificação, a doutrina espírita explica casos ali também que, né, de espíritos que desencarnaram em situações assim. E aí então Kardec relata: este caso, porém, é excepcional e peculiar a certos gêneros de vida e a certos gêneros de morte. Verifica-se com alguns suicidas, né? Então alguns suicidas muitos deles vão sofrer por ter retirado a sua vida antes do tempo, como a gente comentou no estudo passado. E aí então ele fica ali preso àquele corpo ali, sofrendo aquelas sensações, aquelas dificuldades, momentos assim, no momento de tirar a vida do corpo, ele fica... A gente recomendou o livro Memórias de um Suicida, que ele explica bastante isso, o que acontece com os suicidas. Então aqui é para focar bem assim, nós ressaltar aquilo que a gente já estudou no estudo anterior. Foi bem bom, né? A gente dá uma lembrada, dá uma revisada. Então vamos agora para a questão 156 do Livro dos Espíritos. 156, Kardec pergunta aos benfeitores: a separação definitiva da alma e do corpo pode ocorrer antes da cessação completa da vida orgânica? É importante a gente entender bem a pergunta, né? Então, quando a separação é definitiva entre a alma e o corpo, então quando ele já se separou do seu corpo, isso pode acontecer antes de cessar completamente a vida orgânica? Então é uma boa pergunta, né? Vamos ver a resposta?
Na agonia, a alma algumas vezes já tem deixado o corpo. Nada mais há que a vida orgânica. O homem já não tem consciência de si mesmo. Entretanto, ainda lhe resta um sopro de vida orgânica. O corpo é a máquina que o coração põe em movimento. Existe, enquanto o coração faz circular nas veias do sangue, para o que não necessita da alma. Quer ler o resto? O comentário? É o comentário. O espírito pode se ausentar temporariamente antes de ocorrer a morte definitiva, mas volta sempre ao corpo e só se desliga em definitivo quando são rompidos os últimos laços de atração entre o corpo físico e o espírito. Mesmo em caos de coma profundo, que às vezes dura dias, semanas, meses e até anos, o espírito está sempre presente e, na maioria das vezes, consciente da situação, mesmo que não possa exprimir através do veículo físico suas preocupações. Então a gente vê que, né, nesses sofrimentos, assim, muitas vezes já de que está ali, já muitas vezes já está no processo, como diz ali, está em coma, como ele se diz, né? Aí então só há a vida orgânica ainda, né? Mas aí então, como ele já está, bem dizer, já alguns laços ainda o prendem ao corpo, já, se ele se desprender totalmente do corpo, então ocorre, né, como a gente já estudou, a desencarnação, né? Porque é aquilo que a gente comentou no estudo passado, a desencarnação, muitos acham que a desencarnação é quando a pessoa morre, né, o corpo, né? Mas então a gente estudando no estudo anterior, que a desencarnação somente vai acontecer quando o perispírito, né, se desenlaçar totalmente do corpo que o prende, né? Então aqui em casos de a pessoa estar em coma, e aí então muitas vezes por ela ficar muito tempo em coma, às vezes já está numa situação que está mais para lá do que para cá, como se diz. Alguns laços ainda prendem aquele corpo, por isso que aquele corpo ainda tem vida orgânica, mas no caso a consciência já não tem mais a consciência que tinha antes aquele corpo, né? Vai estar com o espírito já, e aí então é questão de tempo, né? Porque já se começou o seu processo desencarnatório, começou já a se desenlaçar aos poucos, mas ainda enquanto o corpo físico tiver vida orgânica, é sinal que não ocorreu ainda totalmente a desencarnação, né? Então tem laços que prendem ainda ao corpo e ainda continua dando a sustentação para que não haja a cessação dos órgãos, né, da vida física, né? Aqui no texto diz, no livro, é importante entender que o fenômeno da desencarnação é diferente para cada espírito e está diretamente relacionado à vida que cada um se permitiu viver. E se permitiu uma vida de devassidão e libertinagem, a desencarnação será dolorosa para o espírito. Dor essa que não ocorrerá para o espírito que viveu se preparando, dia após dia, para o momento da morte. Então, novamente aqui ressaltando que cada um vai ter um tipo de desencarnação, né? Uns vai ser mais dolorosa, mais sofrida, dependendo do tipo de vida que viveu. Aqueles que já estavam em processo de obsessões, já quem fica acompanhando ali o desenlace são os próprios obsessores, né? Muitas vezes, que já carregam aquele perispírito, aquela pessoa desencarnada, o seu espírito já, né? Já carrega para onde eles querem. E aí então tudo depende da vida que cada um viveu, né? Sempre nós vamos levar em conta a vida que a pessoa viveu. Se ela viveu uma vida voltada
as questões morais, né? Buscando praticar as virtudes de Jesus, os seus ensinamentos, que foi uma pessoa do bem, ela vai ter uma desencarnação bem tranquila, vai ser uma libertação bem tranquila, bem suave. Os benfeitores já vão estar ali, já fazendo o processo, auxiliando. Vai ser bem tranquilo. Então, e aquele que viveu uma vida totalmente desvairada, como diz aqui, desregrada, né, de libertinagem, ela então vai sofrer, né, as consequências, porque ela já vai começar a plantar, quer dizer, colher, né, daquilo que plantou durante a sua vida aqui na Terra, né? Então já vai ser uma desencarnação bem árdua, né? Uma boa noite à nossa irmã Lídia Gomes, que está participando conosco, seja muito bem-vinda. Importante as participações. Pode trazer comentários, né? Fazer alguma pergunta, né? O estudo é aberto, seja muito bem-vinda, tá? Então agora nós vamos voltar novamente ao texto de Manuel Filomeno de Miranda. Não terminamos ainda aquela leitura lá do estudo passado. Diz assim, então Manuel Filomeno de Miranda é o Espírito, né, o livro e a psicografia de Divaldo Pereira Franco. Biologicamente começa-se a morrer desde quando se começa a viver, pois que as transformações celulares se dão incessantemente. Olha só. Então aqui ele diz, né, biologicamente, né, o corpo funcionando, ele vai começar a morrer, no caso, seu corpo, desde quando vai começar a viver, no caso, viver a verdadeira vida, né? E depois que as transformações celulares se dão incessantemente. Aqui no caso se referindo, vai dar a vida, no caso, aquilo que a gente comentou no estudo passado, né? Porque o corpo vai retornar ao pó, né? A terra, né? Ele vai se desintegrar ali, né? O corpo físico, conforme a ação do tempo, né? Os próprios vermes que, né? Eles contribuem nesse trabalho aí também para decomposição orgânica, né? Vão facilitar o processo. E esse próprio corpo, esses resíduos desse corpo, ele volta então para a terra, digamos assim, né, para o todo, e que vai servir de alimento para novas vidas, né? Então é bem interessante, né? Até a gente comentou muitas vezes que uma couve, uma alface que a gente come ali, vai saber se não tinha algum serzinho que desencarnou por ali, um animalzinho. Às vezes tem animais a gente enterra nos próprios pátios ainda, muitas vezes, né? Eles não tem outro lugar, se o pátio é grande, faz um buraco lá, enterra bem fundo ali. Podia enterrar a gente também, qual é a diferença? Pois é, eu até sempre comentava, isso é uma coisa particular minha, eu discutia com a minha mãe, com o pessoal, e dizia assim, poxa vida, tu paga para nascer muitas vezes, né? E paga para morrer também o corpo, e às vezes tem gente que fica pagando, né, todos os meses ou por ano, sei lá, que paga lá o cemitério lá, né, a vaguinha lá né, no cemitério lá, e fica pagando aquela prestação lá, quem faz a prestação ou quem já compra. E então eu até comentava assim, poxa vida, mas por que não enterra no próprio pátio, né? Faz um buraco como é para ser, de acordo, né? Agora até se comenta que tem que ser 7 palmos abaixo, né? Faz ali. Mas os antigos, eles tinham grandes terrenos, né? Era sítios, e daí eles faziam o cemitériozinho dentro do sítio deles, né? Agora não tem mais isso. Pois é. Então eles vão criando coisa que hoje a população foi aumentando, né? A cidade, a civilização. Então, gente, eu estou falando isso aí por mim, viu? Que eu falava brincando tudo, mas é um processo que todos nós a gente deve, né, fazer o que é o correto, né? Agora não vão sair por aí pegando e enterrando os corpos por aí, né? Que não é contra a lei, né? Então, é uma regra da sociedade que a gente deve, né, cumprir as regras, né, de acordo com a sociedade.
Então, assim como a morte deve merecer estudos e reflexões por parte de todos os homens, mergulhados que estão nas correntes da vida, temporariamente amortecidas a lucidez e as recomendações pela indumentária carnal. Então a morte serve de reflexão para todos, né? Então, mergulhados ali nessas correntes que viveu, né? Temporariamente, que a gente viveu na Terra, serve para a gente refletir, né? Do que a gente viveu aqui, né? Na Terra, né? Sempre a gente, quando desencarnar, quando totalmente aconteceu o processo desencarnatório, né? Que vai se desligar totalmente do corpo, o nosso, aí como a gente faz bastante assim, comenta bastante que muitos dizem assim que uns vão para o inferno, outros vão para o céu, né, aquela coisa toda, os espíritos, eu vou para o nosso lar, ou então vou lá para o hospital do Euripides Barçanufo, né, então cada um vai dizer que vai para algum lugar, né, mas na verdade, e quando muitas religiões dizem que tem o tribunal lá, que vai ter o julgamento final, né, e que na verdade para nós espíritos o julgamento final está dentro das nossas próprias consciências, né? Onde o nosso tribunal das nossas próprias consciências vai então nos colocar nos devidos lugares de que cada um, né, vai colher daquilo que plantou aqui na Terra, né? Então isso é inevitável, porque o plantio, né, é obrigatório, todos vão plantar alguma coisa, né? Ou vai plantar o bem, aquele que não plantar o bem vai plantar o mal, alguma coisa vai ser plantada, ou vai ser plantada a preguiça também, é um plantio, né? E todo plantio vai nos arremeter a uma colheita, e a colheita vai ser, né, obrigatória também, né? A colheita também vai ser obrigatória. E aí nós vamos colher daquilo que a consciência vai nos dizer, né? E vai nos colocar nos devidos lugares de merecimento de cada um, né? Novamente, quando até Paulo comenta nas epístolas, a cada um conforme as suas obras, né? Então a cada um aquilo que realizou vai, porque muitos eles fazem questionamento, perguntam, mas para onde eu vou? O que vai acontecer? Né? Então novamente a gente não existe uma receita de bolo. O que existe é, como diz aqui, a gente pode fazer uma reflexão antes de desencarnar, né, de preferência, e daí depois já é tarde, né? Então nós fazer uma reflexão antes daquilo que a gente está vivendo aqui nessa vida. Se a gente está vivendo, fazendo os esforços, praticando as virtudes, né, fazendo bem no limite de suas forças, sendo um homem de bem, uma mulher de bem, homem no termo geral, né? Então, tudo aquilo que nós fizermos de bem para nós e para o próximo, isso é que nós vamos levar para o além, né? Como muitos dizem, para a vida espiritual, que é a nossa verdadeira pátria. Nós vamos levar daquilo que essas são as obras, e que devem ser as obras que a gente deve obrar, né? Obrar no bem, principalmente nós espíritas, né? Que a gente já tem um conhecimento mais avançado, mais aguçado, né, das questões das leis, das questões da vida. Então a gente deve fazer essas reflexões, né, diariamente. Novamente a gente sempre gosta de enfatizar a questão 919 do Livro dos Espíritos, né, que é uma das questões tronco, né, que lá na 919 até na 919A o Santo Agostinho dá a receita, que do final do dia ele passava em revista, fazia toda uma reflexão daquilo que viveu durante o seu dia. Se ele fez o bem, se ele fez coisas erradas, se ele magoou o próximo, se ele deixou de fazer alguma coisa. Então nós procurar, porque muitos de nós temos o hábito e devemos também ter o hábito de orar, né? Principalmente antes de dormir. Não que a gente tenha que orar antes de dormir, a gente deve orar 24 horas no dia, orar e vigiar, como Jesus diz, né? Ele não diz ora e vigia antes de dormir, né? Ou quando acordar. Mas é no sentido de que muitos têm essas tradições de fazer orações antes de dormir, né?
Isso já vem lá dos católicos, lá, orar antes de dormir, para ter uma boa noite, né? Então, nessa oração, a gente pode e devemos fazer essa reflexão interior de como está sendo o meu dia vivido. Será que eu vivi um dia com qualidade, com paz, com harmonia? Busquei o melhor? Ou eu fiz coisas equivocadas, eu magoei o próximo, eu xinguei, eu briguei, eu me desarmonizei durante o dia? Mas o que me levou a essa desarmonização durante o dia? Esse desequilíbrio? O que será que me levou? E aí então ir à raiz, né? Ir ao foco do problema e buscar assim ações para que possa não se repetir esses novos erros, né, que a gente comete muitas vezes diariamente, porque somos ainda imperfeitos, né, mas somos perfectíveis. Então, através dessas reflexões que nós vamos analisar. Poxa, eu pisei na bola, mas o que eu posso fazer no outro dia para não errar novamente? Porque a gente não deve insistir nos erros, né? Tem gente que tem assim uma vida viciada, assim, rotineira, de ficar sempre nos mesmos hábitos, nas mesmas atitudes, de falar palavras, né, durante o dia, palavras chulas, como se diz, né, palavrões. Tem gente que vive assim, vida assim, mas muitas vezes aquilo já se torna um automatismo, né? Que a pessoa já está tão acostumada com aquilo ali que negócio de videozinho. 1, 2, 3, pip. 1, 2, 3, pip. Pois é. Então a gente tem que procurar assim, pensar, refletir um pouco. Poxa, será que realmente eu dei o meu melhor durante o dia? Eu cuidei da minha paz espiritual? Eu busquei assim perdoar o próximo, né? Amar. Então é isso que Jesus sempre nos ensina, nos ensinou e nos ensina hoje também a doutrina espírita, né? Nos reforçando que a gente deve então refletir, né? Porque toda ação gera uma reação, né? Que vai refletir em mim, no meu próximo, se eu atingir o meu próximo. Se for só em mim, até, né, menos mal, né? Que foi só comigo. Se eu fiz alguma coisa equivocada para o meu próximo, né? Aí então aí complica mais, né? Porque aí já tá fazendo mal não só para mim, mas para o meu próximo também, né? Então tudo é consequência. Então assim, considerando em muitos casos para morrer e logo desencarnar, é libertar-se. E libertar-se é necessário ter merecimento. Olha só, então assim, considerando em muitos casos que a gente comentou, né? Para morrer e logo desencarnar e libertar-se é necessário ter merecimento para isso, né? Então existe também a lei do mérito, né? Que a gente deve ter merecimento para realmente ter uma desencarnação leve, suave, como a gente estava comentando antes, né? Tudo depende das nossas obras, né? Então observamos que no trecho acima, o instrutor espiritual asseverou que para morrer e logo desencarnar é libertar-se. E libertar-se é necessário ter merecimento. Qual o sentido desse merecimento? O que o espírito deve fazer para merecer a morte libertadora? Em nosso 12º encontro analisamos as leis divinas e vimos um conjunto de leis que somos convidados a acessar, a fim de encontrar a felicidade resultante das boas ações. Esse conjunto de leis é a lei de liberdade, lei de permissão, lei do dever e lei do mérito. Então não sei se a gente chegou a gravar esse 12º encontro, que a gente pegou meio trem andando, né, e começou a transmitir esses estudos para... Na verdade a gente está abrindo uma janelinha, né, para o pessoal de fora, quem quiser dar uma espiada, como que é os nossos estudos aqui, né? Então a gente abre essa brechinha para o pessoal espiar, né, participar, que é importante, né, a gente
divulgar para mais pessoas, né? E hoje tem, graças a Deus, o recurso da internet, né? Para a gente poder levar mais corações, mais irmãos, né? Esses estudos tão importantes para as nossas vidas. Então, então é necessário a gente entender um pouco sobre as leis, né? As leis divinas, que a gente estuda bastante, né? Dentro da doutrina espírita. Então, lei de liberdade. Nós somos livres. Deus deu a liberdade para todos, sem exceção, né? E só que existe então uma permissão, né? Existe a lei de permissão e, na verdade, antes dessa lei de liberdade, que somos livres para fazer o que bem quiser da nossa vida, eu posso praticar as virtudes, né? Praticando, cumprindo as leis de Deus ou não, se eu não quiser eu não pratico, só que eu vou ser responsável, né, pelas minhas atitudes que eu vivi aqui na Terra. Eu vou ser responsável por isso. Existe uma lei de permissão, Deus permite, né, permite a gente escolher o caminho do bem ou do mal. Existe um dever, uma lei do dever, porque todos nós viemos aqui com deveres a cumprir, porque muitos querem direitos, né? Direitos tanto aqui materiais na Terra, quanto espiritual, quando desencarna e chega no mundo espiritual, né? Porque eu fui espírita, por que eu não fui para o nosso lar, não sei para onde, estou aqui sofrendo, né? Mas você cumpriu com a lei do dever, né? Você quer cobrar direitos, né? Mas você cumpriu com os deveres quando reencarnado aqui na Terra? Muitos de nós a gente só quer os direitos, né? Mas eu cumpri com os deveres? Todos nós temos deveres, né? E a lei do mérito, porque a lei do mérito vai nos dar um merecimento, né, que cada um vai ter durante a sua desencarnação. Se vai ser um mérito bom, né? Se vai ser um mérito ruim, né? Aí tudo depende de cada um. Então, refletindo essas leis no campo da desencarnação, entendemos que quando o espírito escolhe o caminho do desenvolvimento das virtudes, permitindo-se evoluir, superando as provações e expiações da rota, conectando-se ao dever de ser fiel às suas consciências em todas as situações da vida. Ao chegar o instante da morte do corpo físico, sentirá a lei do mérito, impulsionando a desencarnação feliz. Entendeu? Então nós podemos, sim, podemos e devemos. É tudo aquilo que a gente refletiu antes, né? Se nós cumprirmos o nosso dever, né, de praticar as virtudes, procurar ser uma pessoa do bem, né, exercitando a paz, com certeza nós vamos ter uma paz quando desencarnar, né? Se eu exercitei a paz, busquei a paz, a justiça, o amor, né? Busquei dentro de cada um, né, os esforços. Então a lei do mérito vai nos impulsionar a desencarnar feliz, né? Tranquilo, sereno. Assim compreendamos esse merecimento como sendo fruto do esforço realizado pelo Espírito em busca da sua autotransformação, conforme encerra Manuel Filomeno de Miranda, o Espírito, do texto que a gente estava lendo antes, né? Permanecer num corpo mutilado e dorido, sob os camartelos das aflições morais e físicas, constitui necessidade inadiável, e essa conduta na dor facultará ou não a libertação, conforme seja vivida. Como cada homem tem a vida de que precisa na terra para crescer e ser feliz, cada qual tem a morte a que faz jus em razão dos atos praticados. Então vai ser a necessidade de cada um, né, a conduta que vai, né, na dor que vai facultar essa libertação, vai ser vivida, né, essas aflições durante a desencarnação. E como diz aqui o benfeitor, cada qual tem a morte a que faz jus em razão dos atos praticados, né?
Novamente, enfatizando aquilo que a gente, ou seja, cada um conforme as suas obras, né? Nessa proposta morrer e desencarnar, temos da mesma equação da vida. O homem de bem opta pela conduta de libertação, graças à qual tão logo ocorra a interrupção da vida orgânica. Ele se desprende dos despojos físicos e de suas implicações escravocratas, ensejando-se-lhe a libertação real, no retorno feliz ao lar que o aguarda, após a experiência evolutiva, ora concluída. Então, novamente, né? Então, vai ser a libertação, né, conforme a conduta que viveu, né, cessando essa vida orgânica, né, então vai ter essa libertação real, né, no retorno feliz ao lar, né, desde que realmente fez jus, né, fez boas ações aqui na sua vida aqui na Terra, né. Então vamos aqui para finalizar, estudemos a questão 165, agora de O Livro dos Espíritos. Quem tiver o livro dos Espíritos em mãos pode acompanhar, que aborda a ação do conhecimento do Espírito, no que tange a desencarnação. Então Kardec pergunta aos benfeitores, o conhecimento do Espiritismo exerce alguma influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação? Agora aqui complicou um pouco a pergunta dele, né? Agora entrou aqui a palavra perturbação e não mais desencarnação, né? O que será que seria essa perturbação? Então, olha só, através desse conhecimento, agora que a gente está estudando aqui, né? A gente estudou sobre a desencarnação no encontro anterior e hoje a gente vai concluir ele. Então, a gente estudando sobre isso, ele vai exercer alguma influência sobre a nossa duração mais ou menos longa desse período do assunto que a gente estava abordando de desencarnar do corpo físico. Aqui ele coloca da perturbação. O que seria essa perturbação? Então muitos vão entrar nesse período, no momento de desenlace do corpo físico, do espírito, né, desenlaçando do corpo físico, ele vai sofrer essa perturbação, né? Que a gente viu antes, que vai durar dias, meses, anos, tudo depende de cada um, né? Então a gente pode chamar isso também de perturbação, né? Aquilo que a gente estava comentando antes, de quando o espírito, muitas vezes o espírito suicida, que ele sente, ele está muito preso ao corpo, ele sente a decomposição do corpo, os vermes corroendo o seu corpo, né? E aí então isso é um período de perturbação para o espírito, né? Que está nesse processo ainda desencarnatório, e ele está num processo de sofrimento, né? Que, como a gente estudou, se estivesse num processo feliz, ele não ia sentir nada disso, né? Ia se libertar como um pássaro se liberta de uma gaiola, né? Tranquilo. Então vamos ver aqui a resposta. Pode ler para nós, por favor? Influência muito grande, por isso que o espírito já antecipadamente compreendia a sua situação. Mas a prática do bem e a consciência pura são o que maior influência exercem. Comentário. A doutrina é a chave de todos os mistérios que envolvem a morte, como também a vida, a reencarnação, a ação e a reação, o livre-arbítrio e todas as dúvidas que pairam sobre os ombros da humanidade terrestre. Ao codificar o Espiritismo, Allan Kardec abriu a arca dos tesouros imortais, deixando tudo claro para que pudéssemos aurir conhecimentos que nos levarão à vitória sobre a morte.
Então vai exercer com certeza uma influência muito grande esses conhecimentos, né? Porque aí nós já vamos estar se preparando, né? Como diz aqui, já se antecipando essa situação que todos nós vamos ter que enfrentar um dia, né? Cedo ou tarde, todos nós vai ter que desencarnar desse corpo. O corpo vai viver um tempo X de vida, ele vai ter que cessar a sua vida orgânica, que a gente estudou. Isso vai ser inevitável, né? E o que vamos levar em conta então desse estudo que a gente está trazendo sobre a desencarnação? O que é o mais relevante para nós? Ter entendido como funciona realmente esse processo, é que não existe uma receita de bolo, cada um vai desencarnar conforme as suas obras, né? Ou seja, aquele que realmente que estudou e praticou o bem, né? Praticou o bem e a consciência pura são, como diz no Livro dos Espíritos, mas a prática do bem e a consciência pura são o que maior influência vai exercer durante a nossa desencarnação. Então isso vai ser um fator relevante para que a gente não entre em processo de perturbações, né? Que esse processo de perturbações, tudo depende de cada um. Ele vai entrar num sofrimento de muito tempo, né? De dias, de meses, de anos, né? Tudo depende de cada um, né? O que viveu aqui, né? Principalmente se tratando, como diz nessa questão, né? Os espíritas, né? Muitos espíritos se questionam: como eu vou desencarnar? Não é pelo fato que nós somos espíritas que nós vamos lá, que nós já vamos estar numa colônia espiritual por ser espírita. Isso não tem nada a ver com isso. Porque o processo é individual, não é por ser espírita que vai desencarnar numa boa, que os anjos de guarda, que o mentor amigo vai ajudar, porque tudo depende de cada um. Com certeza eles querem nos ajudar, mas muitas vezes a gente desencarna num processo tão assim hebetado, numa situação assim tão assim complicada, e muitas vezes já estar até em processos obsessivos, né? Já estar em mãos com obsessores, que os nossos benfeitores eles não têm como ter ação sobre nós, chegar perto, né? Muitas vezes já cai na mão dos próprios obsessores ali, que foram nos levando ali a vida toda, nos desviando do caminho. Muitas vezes, mesmo sendo espíritas, né, eles fazem com que a gente vá na casa espírita, mas muitas vezes vai por ir, porque não reflete daquilo que estudou lá, das palestras que ouviu também. Às vezes eles fazem de tudo também para taparem os nossos ouvidos, para a gente não ter entendido nada do que foi passado. Então muitos estão nesse processo. E a gente pode sair dessas situações com certeza, né? Através daquilo que a gente estava comentando antes, fazer uma reflexão. Através de uma reflexão sincera, eu entrar para dentro de mim e pensar, né? Poxa vida, mas qual é o meu papel como espírita, né? O que eu estou fazendo do espiritismo para a minha vida e para a vida do meu próximo? Eu estou realmente estudando, eu estou entendendo como é que funciona esse aprendizado, principalmente para a minha vida, não para o outro, né? Que a gente costuma muito, isso aí foi falado é para o outro, não é para mim. Mas tudo é falado para nós, né? Só que muitas vezes entra aqui, sai aqui do outro lado, ou não ouviu nada, sai de lá, porque a gente tem ainda um atavismo do passado, das religiões que a gente passou, de continuar levando nós dentro da doutrina espírita como se fosse novamente mais uma religião do passado, como foi, levando aquilo como se fosse um ritual, aquilo um processo mecânico, sabe, de um automatismo, de ficar repetindo, né, as mesmas coisas de sempre. Eu tenho que chegar naquele horário, tudo bem, a gente tem um compromisso com o horário. Mas agora eu tenho que fazer isso, agora eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer uma prece, como diz aqui no texto, eu tenho que... agora é hora do passe, eu vou lá e faço, muitas vezes coloco as mãos ali, mas nem sei o que eu estou fazendo ali.
Então são tudo coisas automáticas, a gente vai levando como se fossem rituais. E aí a casa espírita vai se tornar novamente como se fosse mais uma religião do passado, somente uma religião a mais. Não vai mudar muita coisa as religiões do passado. Vai ser um culto, né? Rituais, cultos, sacerdócios que ainda, infelizmente ainda existem dentro das casas espíritas. Não deveria, né, ter cultos à imagem, rituais, ter culto. O que é o sacerdócio? Muitas vezes são culto a pessoas, né? A gente também fica cultuando pessoas, fulano de tal, daí tem ele como um Deus na terra, né? Então a gente deve refletir sobre essas questões para nós espíritos, que é importante. O que estamos fazendo dentro da casa espírita, né? Para que a gente possa ter um desencarne, né, leve, suave, né? Acontece também com esse negócio de cultuar, né? O fulano de tal, né? Tu cria uma expectativa exorbitante sobre uma pessoa só e não pensa que aquela pessoa também é um ser humano passível de erro, né? Daí tu glorifica um ser... Endeusifica, né? Endeusa, né? Tu glorifica um ser, ele é tudo. Daí ele comete um erro, acabou. Né? Isso é um grande erro, né? Acabou, ele já não existe mais para ti porque ele comeu. Mas todo mundo é passível de erro. Todos nós somos, né? Ninguém é um Jesus aqui, né? Todos nós somos imperfeitos ainda. O próprio Divaldo mesmo fala, né? Ele tem os defeitos dele. Mesmo ele fazendo todo o bem possível, ele também... Ele estava falando lá sobre a Mansão do Caminho. Eu estava vendo uma palestra dele sobre as crianças, né? Ele fala, as crianças não são fáceis, né? E ele às vezes perde a cabeça com elas. Que ele estava contando que ele se passou por mentiroso, né? Então mostrando que, principalmente ele gosta de dar esses exemplos, por quê? Porque nós dentro do movimento espírita, muitos têm essa mania que é endeusar o Divaldo, né? Como endeusou o Chico, como endeusou outros, né, que tem por aí. E aí então o próprio Divaldo já dando o exemplo, só um pouquinho, eu sou um ser humano como qualquer um de vocês. Eu minto, eu sou um mentiroso, ele mente. Como todos têm mentiras, né? Alguém o mente. Chico diz que não mente. O Chico diz, uma vez o Divaldo perguntou daí pro Chico, né? O Divaldo perguntou pro Chico, porque ele via o Chico, uma pessoa abençoada, iluminada, né? Chico, pura demais. Chico, você não mente? Daí ele disse, meu filho, na verdade eu postergo a verdade. Ou então até o próprio Chico, com toda a classe, categoria, aquela humildade dele, dizendo que, né, que muitas vezes ele pode não falar a verdade em certas situações, né? Tem que postergar aquela verdade. Porque muitas vezes a gente falando uma verdade para alguém, naquele certo momento pode ser que vai agredir aquela pessoa porque ela não está preparada para aquela verdade ainda. O próprio Cristo, no tempo que ele veio, ele disse que nós não, naquela época nós não suportaríamos ele revelar toda a verdade para nós. Ele mesmo disse, né? Não no sentido de que, não vou entender mal, no sentido que Jesus mentia, né? Não, Jesus era um espírito já crístico, né? Um espírito já perfeito. Eu digo a verdade no sentido, tem pessoas que não estão preparadas, então por isso que o Chico diz, eu postergo a verdade, porque aquele momento de falar aquele ensinamento, ele não vai entender aquilo ali, entendeu? Ele vai de repente até se ofender, sei lá, então posterga aquilo, né? Então com toda a categoria, né, o Chico deu um grande ensinamento para o Divaldo, né? E tudo são ensinamentos para nossas vidas, né? Então o próprio Divaldo dizia, não, só um pouquinho, eu também tenho meus erros, né? O Divaldo gosta de contar bastante histórias, né? Da vida dele, do cotidiano, experiências, que ele viaja pelo mundo inteiro, né? Ele conhece a doutrina espírita na palma da mão dele. Então tem muita história para contar para nós, né? Então vamos ver aqui onde é que a gente parou. Na era 165, né? Então vamos ver um texto aqui agora. Por ocasião da morte, tudo a princípio é confuso. De algum tempo precisa a alma
para entrar no conhecimento de si mesma. Então ela entra naquele processo ali, ela está ainda num processo ainda que não tem uma consciência, não desencarnou ainda, né? Não caiu na realidade ainda. Ela se acha como que aturdida no estado de uma pessoa que despertou de profundo sono e procura orientar-se sobre a sua situação. A lucidez das ideias e a memória do passado lhe voltam, à medida que se apaga a influência da matéria que ela acaba de abandonar, e à medida que se dissipa a espécie de névoa que lhe obscura os pensamentos. Muito variável é o tempo que dura a perturbação que se segue à morte. Pode ser de algumas horas, como também de muitos meses e até de muitos anos. Aqueles que desde quando ainda viviam na terra se identificaram com o estado futuro que os aguardava. São os em que menos longa ela é, porque esses compreendem imediatamente a posição em que se encontra, né? Então, novamente, aquele que ele já estudou, já refletiu, então muitos já vai se encontrar numa situação de saber, já tem uma maturidade de saber o que está acontecendo, né? Aquela perturbação apresenta circunstâncias especiais, de acordo com os caracteres dos indivíduos, e principalmente com o gênero de morte. Nos casos de morte violenta por suicídio, suplício, acidente, apoplexia, ferimentos, etc., o espírito fica surpreendido, espantado e não acredita estar morto. Obstinadamente sustenta que não o está. No entanto, vê o seu próprio corpo, reconhece que esse corpo é seu, mas não compreende que se ache separado dele. Acerca-se das pessoas a quem estima, fala-lhes e não percebe, porque elas não o ouvem. Semelhante ilusão se prolonga até o completo desprendimento do perispírito. Só então o espírito se reconhece como tal e compreende que não pertence mais ao número dos vivos. Este fenômeno se implica facilmente. Surpreendido de improviso pela morte, o espírito fica atordoado com a brusca mudança que nele se operou. Considera ainda a morte como sinônimo de destruição, de aniquilamento. Ora, por que pensa, vê, ouve, tem a sensação de não estar morto? Mas lhe aumenta a ilusão o fato de se ver com um corpo semelhante, na forma, ao precedente, mas cuja natureza etérea ainda não teve tempo de estudar. Julga-o sólido e compacto como o primeiro, e quando se lhe chama a atenção para esse ponto, admira-se de não poder palpá-lo. Então isso aqui é um fenômeno que acontece muito assim nas obras subsidiárias, né, de André Luiz. Até comenta, tem espíritos lá que eles são tão materialistas, ao ponto que eu não me lembro qual é que é a obra de André Luiz agora, mas está nas obras que tem espíritos que se dá uma chuva forte, assim, dá uma chuva, ele tem a sensação de ir para baixo de um abrigo, já desencarnado. Então, ou seja, tamanha é o apego que ele acha que ele está vivo ainda, que ele está aqui entre os encarnados, né? E vivendo uma vida como se não tivesse deixado aqui ainda este mundo, né? Então tem muitos que ficam apegados às famílias ainda, né? Aos seus familiares, né? Aos seus entes, e estão lá muitas vezes por estarem ainda desequilibrados, eles perturbando o ambiente, sugando as energias, né, das pessoas que convivem naquele ambiente. E então, para isso que também ocorre, né, dentro das casas espíritas existem as reuniões mediúnicas, né? Muitas vezes para auxiliar esses irmãos que estão aqui presos ainda, né, chumbados aqui ainda à crosta terrestre, né, mesmo já desencarnados, e que não entendem que a realidade deles da vida já não é mais aqui entre nós encarnados, que eles já devem partir para a pátria espiritual, de onde é a nossa verdadeira pátria.
E aí então muitas vezes ficam por anos ali presos, né? Muitas vezes até obsediando, né, outras pessoas, né? Muitas vezes inimigos que a gente teve do passado ficam ali nos obsediando, né? A gente andando junto com nós, nos acompanhando, nos assediando, né? E aí então tudo isso vai, né, fazer com que eles fiquem aqui presos, né? Até Jesus comenta, né, que o nosso coração vai estar onde estiver os nossos tesouros, né? Ou seja, nossas paixões, os nossos apegos às questões materiais, a pessoas, né? Ou então, propriamente dito, como antes a gente comentou, inimigos do passado que vão ficar cegamente querer se vingar daquela pessoa, vão ficar acompanhando ela. Então são tudo paixões, né? São tudo equívocos que, né, que vai, na verdade, vai somente atrasar o processo de evolução daquele espírito, né? Porque ele já não deveria mais estar aqui nos acompanhando mais, né? Mas muitas vezes nos acompanham também porque através das afinidades, né? Através dos nossos sentimentos que a gente vive aqui na Terra, as próprias paixões, né, que a gente vive aqui, materialistas ainda, alimentam também os desejos desses espíritos desencarnados que vão ter afinidade com os mesmos desejos que nós, né? Então, desejos inúmeros, né? Que eles vão nos acompanhar, vão ficar sugando as nossas energias, né? Por causa das nossas atitudes ainda, né, imperfeitas aqui no nosso planeta, onde o mal ainda predomina. Então esses espíritos vão ficar aqui se alimentando dos nossos psiquismos, né? Então a minha mãe comenta ali, né, que e se for apegado na matéria, piorou, né? Com certeza, né? Se nós estivermos apegados, então a gente deve fazer esforço, porque o que a doutrina espírita traz para nós, né? Traz, na verdade, queira ou não queira, né? Dura é a verdade para muitos, mas o espiritismo, na verdade, ele veio para destruir o materialismo. Veio para destruir o materialismo. Nosso próprio Pai Francisco, né? Nosso patrono espiritual aqui, quando ele veio, que o Cristo designou ele com uma missão grande aqui na Terra, né? De imitar os seus ensinamentos aqui na Terra, ele pregou o quê? Principalmente ele pregou, né, o desapego ao material, né, as coisas materiais da Terra. Então ele veio pregar isso e pregar as virtudes, né, a humildade, né, que ele tinha muita humildade, simplicidade, né, tudo isso ele vem nos trazer novamente. E ela comenta também, ou preso nos túmulos, né, também que a gente comentou, né. Então muitos espíritos que eram apegados aos seus corpos, ou não acreditam, que eram muito materialistas, não acreditam. Aqueles que acreditam que morreu, acabou tudo. E aí então eles não acreditam que morreram. Eles veem o seu corpo ali tudo, né? Acham que estão vivos, ficam presos ali sentindo, né? As dores, aqueles velhos, aquela situação difícil, né? Para muitos. Porque eles não entendem ainda. É como a gente estudou ali, eles não têm aquela consciência, né? Não estudaram, não têm consciência para saber o que está acontecendo, né? Então vão ficar, mas muitas vezes o que aconteceu? Para ele estar vivendo isso, ele teve uma vida desregrada, né? Porque ele poderia muito bem não ter esse conhecimento espírita, de religião nenhuma, né? Ele podia não ter conhecimento de religião, não saber que existe desencarnação. De repente ele poderia ter sido até um ateu, vamos dar um exemplo. Mas o que vai levar em conta, que a gente comentou? Ele ter sido um homem ou mulher de bem. Isso é que vai levar em conta. Não vai levar em conta se ele foi espírita, se ele foi budista, se ele foi, né, católico. Isso não vai importar. Entenderam que não importa? Ah, mas eu sou espírita, eu já sei que desencarno. Tudo bem, sabe? Mas e como é que está sendo a nossa vida aqui, né? Está fazendo os esforços por saber, muito será cobrado, né? Isso o próprio Cristo já nos disse. Então o que está fazendo para ter um bom desencarne? Já que está estudando sobre isso, está fazendo os esforços para desapegar das coisas materiais que não são as mais importantes,
né? Está fazendo os esforços para praticar, né, a humildade, a simplicidade, fazer o bem no limite das nossas forças? Estás fazendo? Então tudo isso é que vai levar em conta, vai levar para a nossa consciência, né, quando desencarnar, esse fator principal, né? O que fizeres da vida aqui, né, que viveste, né, a experiência que era tão importante, né? Então, obrigado pela participação, viu? Continuem participando, é muito importante. Então, diz assim, ó, esse fenômeno é análogo ao que ocorre com alguns sonâmbulos inexperientes, que não creem dormir. É que têm o sono por sinônimo de suspensão das faculdades. Ora, como pensam livremente e veem, julgam naturalmente que não dormem. Certos espíritos revelam essa particularidade, se bem que a morte não lhes tenha sobrevindo inopinadamente. Todavia, sempre mais generalizada, se apresenta entre os que, embora doentes, não pensavam em morrer. Observa-se então o singular espetáculo de um espírito assistir ao seu próprio enterramento, como se fora o de um estranho, falando desse ato como de coisa que ele não diz respeito, até o momento em que compreende a verdade. Então muitas vezes ele está numa situação ali que ele até vê ali, né, que estão enterrando, o que é que eles estão enterrando ali? Ele não sabe o que está acontecendo, né? Por quê? Porque ele acha que ele continua vivo. Ele estava tão apegado, né, à vida aqui material, que ele desencarna como se, né, ou como diz aqui muitos, como se fosse dormir, né? Daí dorme, daí depois. Então a perturbação que se segue à morte nada tem de penosa para o homem de bem, que se conserva calmo, semelhante em tudo a quem acompanha as fases de um tranquilo despertar. Para aquele cuja consciência ainda não está pura, a perturbação é cheia de ansiedade e de angústias, que aumentam a proporção que ele dá à sua situação se compenetra. Viu? Então ali, ó, novamente falando, né, aquele que teve a sua consciência ainda não pura, né, ele vai sofrer as dificuldades, as angústias, o sofrimento, né, as perturbações. Nos casos de morte coletiva, tem sido observado que todos os que perecem ao mesmo tempo nem sempre tornam a ver-se logo. É interessante, né? Porque a gente sabe que já aconteceu o caso dos desencarnes coletivos, né? Que ocorreu, por exemplo, com aquele time da Chapecoense, né? Que caiu o avião, desencarnou quase todo o time. Ou então da famosa Boate Kiss, né? Que é comentada até hoje, né? Então são os chamados desencarnes coletivos, que é feita uma programação para todos aqueles, né? Se reúnem naquele dia, naquele horário ali que vão estar ali, e acontece aquele desencarne, né? E que até se comenta que a Boate Kiss, na verdade, foi muitos que lá no tempo de Nero, lá botaram fogo, lá queimaram alguma coisa lá, e aí então vieram, né, porque tinha aquele débito do passado, né? Então já aproveitaram o momento todos ali juntos, né? Só que cada um que está ali, cada um vai ter uma situação diferente da do outro, né? Porque nós somos espíritos foi uma situação de desencarne coletivo, né? Todos desencarnaram ao mesmo tempo, mas cada um é um espírito individual, né? A minha situação vivida não foi a mesma da do outro, né? Eu tenho aquele débito, mas se eu fui uma pessoa do bem, eu não poderia ter sido uma pessoa do bem, só que eu tinha aquele débito ainda para ressarcir. De repente o outro foi do mal, ele vai sofrer a perturbação. Mas aquele que era do bem, ele tinha aquele débito, ele desencarnou, digamos, queimado, né? Mas ele teve um desencarne leve, mesmo que sofreu queimaduras o corpo físico, né? Mas o espírito não vai sentir as queimaduras. Agora aquele que fez o mal,
que não teve essa consciência pura, aquele vai sofrer as consequências, né? Vai sentir a perturbação, seu corpo queimando, e aí novamente a gente dá a indicação lá, o livro Memórias de um Suicida mostra lá, né? No Vale do Suicídio, os espíritos se queimando a toda hora. Então é situações reais, né, gente? Que fica ali na sua consciência aquela perturbação, né? Porque não viveu uma vida regrada, né? Dentro das virtudes, ter sido uma pessoa do bem, sem importar religião nenhuma, né? Não importa se teve religião ou não. Porque muitos chegam lá e cobram, mas eu fui espírita, né? nem no hospital eu fui, tô parado aqui no umbral ou nas trevas, mas o que eu fiz, né? Se eu era até palestrante, sei lá o que eu era, mas não importa. Um cara contando que um elemento desencarnou, né? E aí subiu lá pra cima e... Quer dizer, subiu lá pra cima não. Na história ele conta que ele desceu lá pra baixo. Então, como se ele tivesse ido pro umbral, né? Aí ele pede pra falar com o pessoal lá de cima pra saber o que aconteceu. Porque ele foi uma pessoa caridosa. Bem sério. Aí ele fala... Eu preciso falar com o pessoal lá. Ele disse, tá. Aí chamaram lá um espírito de luz pra conversar com ele. Não, vamos permitir então, deixa ele falar. Tem a misericórdia divina, né? Aí disse assim, então o que aconteceu, meu amigo? O que tá errado? Não, tá errado isso daí, como é que eu vou pra lá? Eu fui uma pessoa caridosa, eu ajudei o próximo. Foi. E o que tu fez? Eu vi aquela pessoa lá no meio da rua, com fome, com frio, lá, desabrigada, maltrapilha. Eu fui ali e eu dei uma moedinha pra ela. Deu? E de quanto? Foi de 10 centavos. Pois é. Então, né, meu amigo? Sabe que Deus não erra, né? Mas eu fiz a caridade. Ele disse, então espera um pouquinho que eu vou lá falar. Vou lá falar com Jesus lá pra ver o que ele disse pra mim, né? Ele diz assim, olha Jesus, veio um lá de baixo e disse que a gente cometeu um equívoco, que ele fez a caridade. Fez? Mas o que houve então? Não, ele disse que, né, ele ajudou, ele deu 10 centavos pro cara. Aí ele, tá bom então, se ele acha que isso é injustiça, toma aqui, pega os 10 centavos e devolve pra ele. Já não há mais injustiça e manda ele descer de volta. Viu? Pois é. Né? Então muitas vezes não, como se diz, não há como é que é, não, você pode me corrigir, não há injustiça, né? Mas sim injustiçados, né? Que é nós mesmos que a gente comete as injustiças, né? E ela comenta aqui também que a minha mãe comenta, a espiritualidade já está preparado para amparar essas pessoas, né? Que nós estávamos comentando antes, né? Desses desencarnes e coisa. Na verdade, assim como a gente está estudando, nossos benfeitores, todos nós temos nossos benfeitores, nossos anjos de guarda, né? Cada um tem, que estar sempre nos ajudando. Só que se aquela pessoa ali, ela viveu uma vida desregrada, né? Que não fez o bem, e ela desencarna com essa perturbação, o benfeitor foi uma escolha dessa pessoa, né, que ela viveu, é a escolha dela. Existe a lei de liberdade, é o livre-arbítrio, né? Nós estamos colhendo aquilo que a gente plantou. Só que a nossa consciência muitas vezes está tão culpada, tão perturbada, que os benfeitores eles não conseguem vir nos ajudar, né? Então eles até tentam nos ajudar, mas eles acabam até se afastando, porque a pessoa está tão perturbada que o benfeitor não consegue chegar perto. E aí então é necessário que o espírito ele passe por todo um processo, por isso que pode levar dias, semanas, anos, tudo depende de cada espírito. Porque lá no livro Memórias de um Suicida, lá, né, por que no meu livro Memórias de Suicidas fala que
o Camilo Castelo Branco, ele ficou lá por anos, no Vale dos Suicidas lá. Mas será que eles não poderiam ter resgatado ele antes de lá? Preparado ele para ter tirado ele de lá? Mas na verdade ele tinha que viver aquela situação porque era ele que queria aquilo. Ele que estava sofrendo as consequências daquilo, a sua consciência. E no momento devido de poder resgatar ele no momento devido que chega um momento que o espírito, quando suicida, principalmente ele está naquele vale, ele tem ainda os fluidos, né? O princípio vital ainda tem nele, porque ele tirou a sua vida antes do tempo. Então ele vai perdendo aos poucos aqueles fluidos, né? Aqueles princípios vitais, até o momento de que ele perde todos aqueles fluidos. Aí então é o momento de resgatar aqueles espíritos, porque ele, por exemplo, ele desencarnou, ele tirou a sua vida com 70 anos de idade, por exemplo, ou 50, mas era para ele ter saído aqui com 70 anos. Mas ficou 20 anos que ele tirou a sua vida antes. E aí então o suicida leva essa quantidade de princípio vital, né, junto com ele, que ele vai ter que ficar nesse vale, vai ficar todo esse tempo até, né, perder essa quantidade que tinha para perder. Entendeu? Então é bom ler esse livro. No caso no caso, por exemplo, do André Luiz, né, que a maioria conhece mais, né, do livro Nosso Lar, de Chico Xavier. Por que o André Luiz ficou 8 anos no umbral? Ele tinha assistência da mãe dele, tudo, que estava bem mais evoluída que ele, que era, podemos dizer que talvez, acho que era o benfeitor dele, o anjo dele, né? Por que ela não resgatou ele logo quando desencarna? Porque no próprio filme mostra ali, até antes de ele desencarnar, que ele estava no hospital, né? Mostra eles tentando recuperar a vida dele ali, e a mãe dele estava junto ali com ele. Ela não podia ter levado ele? É uma boa pergunta, né? Então poderia, mas na verdade o que aconteceu? As consequências das ações que ele teve que colher, né? A sua consciência ainda estava ligada às questões ainda de não desprendimento, como se fosse, a gente dá um exemplo de desprendimento feliz, um desprendimento leve, um pássaro saindo de uma gaiola. Não, ele sofreu, ele desencarnou numa situação complicada. Então por isso que não existe receita de bolo. Mas eu fui espírita e eu achei que logo iam preparar minha desencarnação. Não necessariamente. Acho que deu uma quedinha. Então não necessariamente, né? Mesmo eu conhecendo todo o processo, mas eu não fiz o bem para mim, não fiz o bem para o próximo, eu vou ter que dar uma passada pelo umbral lá da vida lá. Eu vou ter que ficar lá, sei lá, dias, anos lá, porque foi uma escolha. Eu vou colher aquilo que eu plantei aqui, né? Então eu vou sofrer as consequências. Mesmo os benfeitores querendo nosso bem, tudo a nossa querendo nos ajudar, mas a gente está tão assim, a consciência de culpa, muitas vezes ela não enxerga, não recebe ajuda, entendeu? Não que eles nos abandonam, não, eles estão ali, né, apostos para nos ajudar. Mas é que a gente tem que se recuperar, se equilibrar, né? Entender, ter consciência do que a gente está colhendo ali, né, no mundo espiritual. Então, como vemos na resposta acima, o conhecimento do Espiritismo exerce grande influência no processo de desencarnação, pois esclarece o espírito acerca da sua realidade e o prepara para o momento do desprendimento do corpo físico. Contudo, conforme acrescentam os benfeitores, o conhecimento da doutrina espírita não é tudo. Olha só, gente. Haja visto vasto número de espiritistas que retornam ao plano espiritual desorientados, olha só, e atormentados ante a realidade que o conclama a reflexão tardia, viu só? Então eles mesmos dizem, né? E tem vários, né? Tem um livro do irmão Jacó lá que desencarna, né?
É muito bom aquele livro lá, que ele foi um espírita, presidente da FEB, né? Foi. Desencarnou numa situação complicada. E muitos outros espíritos, o Leôncio, né? Que está no livro Tormentos da Obsessão, também é muito bom, de Divaldo Franco. Né? O livro Tormentos da Obsessão dá vários casos de espíritas falidos, né? E escritores, palestrantes, né? Diz que tem livro até hoje deles aí, que desencarnaram nas mãos dos obsessores. Uma situação terrível, gente, de ficar numa caverna lá, os espíritos chicoteando eles, dando-lhe laço lá neles lá. Então, para ter uma ideia, que não é pelo fato de ter o conhecimento de ser espírito que eu vou estar num mar de rosas, não é, felizmente não é querer assustar ninguém, não é o Éder que está dizendo, é os livros, a doutrina espírita que nos ensina, né? Então, infelizmente, esse negócio assim de achar que eu sou espírita, eu já acredito no mundo espiritual, em anjos, depois que o anjo vai vir me resgatar. Gente, vamos refletir melhor. E nem tem esperança de que vai ir pro hospital também, tá? E tem mais essa, né? Vai pro hospital espírita lá. Não é bem assim. Vamos se corrigir o máximo que a gente puder ainda. Porque não existe fator, porque eu trabalho com o Francisco, o Francisco vai vir me ajudar. Não tem nada a ver com isso. Com certeza ele nos ajuda, é o meu pai espiritual. Eu tenho todo o respeito, eu amo ele, adoro ele, porque tenho uma dívida muito grande com esse grande benfeitor. E hoje eu venho para fazer o melhor possível, para trabalhar junto com ele, ser digno de um dia poder realmente ser, quem sabe, um dia com certeza ser recebido por ele. Imagina que honra, vai ser para mim, Mas isso ainda, infelizmente, a gente não sabe nosso amanhã, o que estamos fazendo na nossa vida aqui, Não é porque trabalha com Eurípides, mas o Eurípides tem um hospital Esperança, um hospital espírita, eu vou para lá porque eu trabalho com ele. Não, porque o processo todo não é a gente trabalhar com o benfeitor que está trabalhando com ele ali que vai, ele vai nos levar para um lugar, é a nossa consciência que vai nos levar para algum lugar. Esse é o problema. Essa aqui é a realidade. A consciência vai me levar para um lugar conforme aquilo que eu vivi aqui. Conforme aquilo que eu vivi. A minha consciência vai me transportar para a minha realidade da minha vida. Porque muitos de nós, infelizmente, a gente vive uma realidade falsa às vezes. De achar, o Pai Francisco vai me resgatar, o Eurípides vai me resgatar, o Bezerra vai me resgatar. Mas a minha consciência, ela diz de boca que está com esses benfeitores, mas na hora da prática ali não está com eles. Por que não está com eles? Porque não está em sintonia com eles. Estão conseguindo compreender isso? Não está em sintonia porque eles estão na sintonia do bem. E se nós estivermos na sintonia de não praticarmos o bem, como é que nós vamos estar ligados, Ele que é o nosso bem, mas ele vai estar lá, numa vida bem melhor, eu vou estar lá numa outra bem pior, porque fui eu que colhi os frutos do que eu vivi, Com certeza eles nos dão apoio, vão nos aguardar o momento adequado para nos ajudar, tudo. Vão nos dar um acolhimento, vão nos dar orientações por que a gente não viveu como deveria ter vivido, ainda mais por sermos espíritas, E aí toda a reflexão vai vir, novamente vai ter uma nova reencarnação, e talvez, como estamos no último minuto, talvez não aqui mais na Terra, infelizmente, já estamos no último minuto já, Então já não dá mais tempo para nós ficarmos de choromela, de melindres, de ficar achando isso ou aquilo. Não, a gente tem que botar a mão na charrua, como Kardec diz, e sem olhar para trás. Botar as mãos na charrua, lavrar a terra, semear boa semente, fazer o bem no limite das forças, que é isso. O trabalho no bem é o que vai nos dar certeza de um futuro melhor. É isso e ponto final. Não tem o que nós revogarmos lá no mundo espiritual, querer direito sendo que eu não cumpri com meus deveres aqui. Até porque o outro é o outro,
Ele que sabe dele. A gente tem que olhar pra gente, enxergar as nossas dificuldades e procurar corrigi-las, né? A gente sabe que todo mundo tem defeitos, a gente vê as pessoas que têm bastante conhecimento errar bastante também, fica pensando, poxa vida, como é que pode errar tanto se tu tem bastante conhecimento, né? Mas somos, como disse, somos todos passíveis de erros, né? Então é bom que a gente faça a análise do Santo Agostinho lá para chegar e no início, no final do dia, qualquer hora do dia, né? Será que eu estou agindo da melhor forma? Será que eu estou fazendo o melhor que eu posso? Será que eu estou tendo consciência de tudo que eu estou fazendo durante o meu dia, a minha semana, né? Será que eu estou prestando atenção naquele meu ente querido que está ali e daqui a pouco não pode estar mais? Né? Porque é um segundo, é um segundo para a pessoa não estar mais ali. E novamente, quando Jesus disse a Pedro, né, que Pedro estava questionando, quem é esse aí, o discípulo amado, falando para João, né, chamou Jesus, quem é esse cara aí, o que está preparado para ele, o que ele tem que ficar aí, né? Aí Jesus, o que Jesus disse para ele? O que te importa a ti o outro? Segue-me tu, faz tu a tua parte. Então a gente tem que parar com essa coisa, essa mania que a gente tem assim, não devemos, né? De ficar cuidando dos defeitos do outro, julgando o outro. Atira a primeira pedra aquele que não tem erro, né? Aquele que não tem defeito. Todos nós somos imperfeitos. Mas nós devemos, como ela diz, fazer as reflexões, olhar para nós. Né? Mas é um espírito, olha o que ele está fazendo. Ou então o que ele sabe, não sabe nada. O que te importa a ti, o outro? Segue-me tu, faz tu a tua parte, deixa o outro. Né? É isso que a gente tem que refletir e pensar, deixa o outro. Né? Então aqui para nós encerrar, para que esse fato doloroso não ocorra, além do conhecimento da vida espiritual, são necessários 2 movimentos virtuosos, prática do bem e consciência pura. Então era o que nós, novamente, né? E ponto final, né? Desencarnação, para ter uma desencarnação de paz, de tranquilidade, né? Ir para uma colônia, né? Como muitos dizem, né? Ou para o céu, como muitos dizem, outras religiões, são necessários 2 movimentos virtuosos, apenas 2, né? Mas não é, mas eu fui espírita, eu fui palestrante. Não, esse aí não é o ponto principal. Tudo bem, vai ter o conhecimento, como ele diz, para saber, né, o que acontece. Mas o ponto principal é a prática do bem, a vivência das virtudes, né, dentro dessa prática do bem. E o outro ponto é a consciência pura, consciência tranquila, né, e ponto final. É isso que vai ser o fator crucial na hora da desencarnação. Né? Na hora do juízo final, como diz no Evangelho de Jesus, né? Continuando, a prática do bem consiste no exercício da lei do amor, justiça e caridade, conforme estudamos já no 22º encontro, exercitando a lei maior conosco e com o nosso próximo. Então as leis acima de tudo, né, gente? Né? As leis de amor, justiça e caridade, amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo. Esse é o fator fundamental, né? Independente de religião, pode ser até ateu, mas ele ama o próximo, ele está amando a Deus. Mesmo que ele diga, não, Deus não existe, mas eu me amo, me respeito, me valorizo, faço bem, né? Auxilio o meu próximo no que eu puder, está amando a Deus automaticamente, sabe? Então isso aqui é o fator principal. Já a consciência pura baseia-se na vontade do espírito, em se melhorar. Não quer dizer a pureza de espírito, pois ainda estamos distante desse estado espiritual, mas devemos buscá-lo diariamente, mantendo a pureza de propósitos, ou seja, a intenção sincera da autotransformação, pelo desenvolvimento das virtudes. Então a gente buscar ter essa pureza de propósito, né? De praticar essas virtudes, deveres que a gente tem aqui como cidadãos, né? Como espíritos imortais que somos, e que todos nós, principalmente com certeza dentro da doutrina espírita, dentro do movimento,
com certeza a gente já tem uma maturidade assim, uma bagagem, né, para ter esse entendimento, mas só que a gente não deve ficar só no entendimento, só no conhecimento, né? A gente deve sentir, refletir, como a gente disse ali antes, né? Aquilo que a gente está estudando, refletir no meu dia a dia, o que eu estou fazendo da minha vida, e o resto vai vir por consequência, né? Eu procurar fazer o bem, né? Assim, o conhecimento espírita aliado à prática do bem e à consciência pura conduzem o espírita consciente a uma morte tranquila e uma desencarnação feliz, rumando para a nova etapa evolutiva. Então, que assim seja, que possamos como espíritos, e devemos, né, cumprir com nossos deveres e botar em prática isso, né? Principalmente sentir, porque ficando só no conhecimento vai ficar só no intelectual, né? Não vai saber de cor, mas isso não vai resolver. Eu tenho que sentir aquilo que eu estou estudando, refletir para a minha vida e praticar. E é então isso que vai rumar para uma nova etapa evolutiva. Então, gente, agradeço a participação de todos, né? Encerramos esse estudo sobre o significado do processo da reencarnação em nossas vidas. E nesses 2 encontros que a gente possa ter, né? A gente não pôde abordar muitas coisas, né? Mas a gente conseguiu, acho que o principal a gente conseguiu, né? Fazer um bom estudo, né? Todos nós compreendemos o verdadeiro papel da desencarnação, né? Espero a gente ter sido feliz, né? Ter todos tido um bom entendimento. E esse tema com certeza é muito importante. Então vamos fechar nossos olhos, né? Vamos fazer a nossa avaliação reflexiva, que a gente faz sempre quando a gente está iniciando um assunto. A gente faz uma avaliação, uma reflexão inicial do conteúdo, né? O que vamos estudar, trazendo para dentro de nós, e ao final do conteúdo, né, a gente faz uma avaliação reflexiva, que é uma meditação, né? Então vamos fechar os nossos olhos, entre em contato com você mesmo ou você mesma em essência, buscando sentir o conteúdo estudado neste encontro. Avalie-se de forma autêntica, evitando o auto-engano. Do conteúdo estudado, o que você entendeu que se aplica à sua vida? Neste encontro, vimos a diferença entre morte e desencarnação. Se o instante da sua morte fosse agora, você estaria preparado? A sua desencarnação seria breve ou mais demorada? Como é para você pensar na morte? Você a encara com naturalidade ou há em você o temor? Você tem realizado esforços em busca da prática do bem e da pureza de consciência, a fim de evitar o sofrimento pós-morte? Sinta-se agora um espírito imortal que traz em si mesmo a determinação divina de evoluir até a perfeição relativa, pelo pleno conhecimento e cumprimento das leis divinas, pela prática das virtudes e pela busca da unidade com Deus. Mergulhe profundamente nessa verdade. Veja sua realidade imortal, sentindo-a profundamente dentro de você. Então vamos fazer nossa prece, agradecendo por mais este encontro da noite de hoje, que possamos ter tido um bom entendimento, refletindo para as nossas vidas, que todos nós vamos desencarnar um dia e que possamos fazer o melhor possível aqui e agora nesta vida, fazendo bem no limite das forças, para que possamos desencarnar da melhor forma possível, chegando já num mundo espiritual mais lúcido,
sendo lá também um trabalhador do bem, dando continuidade nessa seara do Cristo. Muito obrigado por tudo e por todos. E damos então por encerradas as nossas atividades da noite de hoje. Que assim seja. Então que Deus abençoe, ilumine a todos. Convidando a todos na próxima quinta, então vamos para o 20º encontro. O significado das leis do trabalho e do progresso em minha vida. Então vamos trabalhar sobre as leis de trabalho e progresso. Muito obrigado a todos, tenham todos uma boa noite e até os próximos encontros.